Vamos ao texto, por favor. E trouxe-os aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. Jesus respondeu, dizendo: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vós sofrerei? Trazei-no aqui. Meus irmãos, esses são os desafios que são colocados para cada um de nós durante a nossa vida. Nós somos amados por Deus para então nós amarmos ao próximo. Todos nós temos o conhecimento de que Deus nos ama. E tendo o amor de Deus, esse amor é tão sério dentro de nós, que nós queremos passar para as outras pessoas. Recebemos de Jesus a salvação e também a missão de alcançar vidas. A missão de ir até os doentes, os encarcerados, aqueles que estão sofrendo, e levar uma palavra de esperança. Todo cristão que verdadeiramente conhece a Jesus como seu Senhor e Salvador, ele recebeu pelo poder do Espírito Santo, escute bem, pelo menos um dom espiritual. Não existe ninguém sem dons espirituais. Quando você é salvo, quando você se converte, recebe a graça de Deus, a unção do Senhor sobre a sua vida, e você permite que o Espírito Santo te revista com a glória dele. Cada um de nós recebemos de Deus dons do Espírito. Alguns irmãos recebem vários dons, outros recebem menos, mas todos recebem dons do Espírito Santo. O dom é um presente de Deus. O dom é uma capacitação sobrenatural que nos habilita a servir no corpo, na igreja, que nos habilita a servir no mundo que nós estamos vivendo, que nos habilita a ser um pregador, um comunicador da palavra. Meus irmãos, nós recebemos essa verdade, e esta verdade de ter dom e levar o evangelho, ter o dom e libertar as pessoas, o texto que nós lemos, ele traz um assunto seríssimo. Trouxeram uma mulher endemoniada e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Então o Senhor Jesus diz: traz para mim a geração perversa. Até quando? Então, o desejo de Deus é que cada pessoa receba a capacitação da comunicação da palavra. Se o Senhor nos deu um dom, não é para nós nos orgulharmos dele. Se o Senhor nos deu um dom, não é para nós colocarmos uma propaganda, eu tenho dons. Não, é para exercermos este dom no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo a internet apareceu e deu voz a muita gente séria, muita gente boa.
Mas deu também voz a muito imbecil. O que tem de gente falando da Bíblia, da igreja, do ministério, dos dons, como se tivessem a verdade. Terça-feira eu estava em Belo Horizonte na reunião do Ministério Getsemane e nós fomos tratar de um assunto que está sendo muito falado e o pastor Jorge disse uma coisa muito séria. Ele disse: irmãos, essa é a hora da separação do joio e do trigo. Quem é sério, todo mundo vai saber. E quem não é, todo mundo vai saber. Porque a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Nós precisamos saber quem nós somos pelos frutos que damos. Pastor, eu sou crente, mas eu nunca ganhei uma alma. Não foi para isso que Deus te salvou. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós fomos salvos para darmos frutos. Nós somos salvos para pregar as boas novas. Nós somos salvos para testemunhar do Senhor. Por isso que ele se preocupou tanto com isso, que ele disse: não saia da sua força, fica em Jerusalém, e eu vou derramar sobre vocês a capacitação do poder. E depois que vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas em casa, no trabalho, no colégio, em Samaria, Judeia, em todos os lugares. Então não existe cristão que não tenha dons do Espírito. Ele nos deu, o Senhor nos deu dons para exercermos o ministério. Isso significa que o Senhor nos deu dons para, escute bem, para abençoarmos pessoas. E se eu tenho um dom para abençoar pessoas, Ele também nos deu pessoas para que sejam abençoadas pelos nossos dons. Eu quero repetir isso, porque tem muitos irmãos que, nesse momento, estão se contentando em vir à igreja, voltar para casa e não falar de Jesus. Toda vez que você chega a ver algo na internet, que uma loja que está vendendo por um preço bom, nós saímos comunicando os nossos amigos. Chegamos ali no centro, eu soube que tem uma loja lá que está fazendo sucesso, vendendo coisa barata para tudo quanto é canto. Já me falaram umas 4 vezes isso. E eu fiquei pensando, se todo mundo que soubesse do que Jesus faz saísse falando para pelo menos 4 pessoas, o mundo já teria sido mudado. O problema é que nós nos sentimos acanhados para comunicar as boas novas. Observe, o Senhor nos deu dom para abençoarmos pessoas. E o Senhor nos deu pessoas para que sejam abençoadas pelos nossos dons. Então, se eu não abençoar as pessoas que Deus me deu para abençoar, essas pessoas vão ficar sem a bênção. E aí Deus vai ter que levantar outras pessoas para abençoá-las. Agora, nenhum de nós se sente feliz sabendo que Deus colocou uma incumbência em nossa vida e nós vamos decepcionar a Deus. Bom, na passagem do Evangelho de Mateus, vemos que Jesus exortou os seus discípulos por não terem tido fé que poderiam realmente orar
e libertar as pessoas. Irmãos, nós estamos com tanta tecnologia, cada dia lança uma tecnologia mais avançada, algo, mas eu quero te falar uma coisa, toda a tecnologia do mundo não consegue levar ninguém para o céu, só o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Ele continua dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Somente Jesus pode nos levar para o céu. Toda a tecnologia que o mundo tem, toda a tecnologia que existe na terra, não é capaz de levar ninguém para morar no céu. Mesmo caminhando diariamente, perto de Jesus, testemunhando os milagres, as maravilhas que ele realizava, mesmo assim, os discípulos careciam de fé, ou de mais fé para agir conforme o que estava sendo ensinado e o que estava sendo capacitado. Irmãos, vir à igreja é o que o diabo não quer que ninguém venha. Porque quando você vem à igreja, você ouve a palavra de Deus, você é confrontado com as suas necessidades. E quando você vem à igreja, Deus te abençoa, Deus te leva a crescer espiritualmente, Deus te leva a desenvolver a sua vida espiritual. Então nós estamos num momento onde as pessoas estão cansadas de tudo, cansadas de trabalho, cansadas disso, cansadas daquilo. Querido, se você não tomar isso aqui todo dia, você morre. Se você não receber isso aqui todos os dias, sua vida espiritual morre. Esse é que é o problema. Nós recebemos rede social, nós recebemos informação para crescermos intelectualmente, recebemos informações sobre tudo, mas nós abdicamos de pegar na Bíblia para ser alimentado pela palavra. E por isso nós erramos, por isso nós praticamos coisas que não agradam ao Senhor. Mas aí, teve uma história, há poucos dias que eu ouvi, eu acho que muitos dos irmãos já devem ter ouvido, que umas pessoas se converteram, e essas pessoas eram pessoas que Satanás usava em outros lugares. E aí, ele disse num lugar, não tem problema deles ter se convertido, deixa eles irem à igreja. E aí o pessoal dali falou, mas o que é isso? Ele falou, nós vamos colocar neles ativismo e vamos colocar preocupação, porque aí as orações deles não serão para adorar a Deus e crescer, eles só vão orar pelos problemas. E orando pelos problemas, sua mente não é uma mente de adoração, é só de pedir, me dá, me dá, me dá, me dá. Nós crescemos quando adoramos. Nós crescemos, se você olhar a guerra lá de Josafá, o Senhor disse, suba no monte, leve o meu povo a adorar, e eu pelejarei por vós. O que muda histórias é uma vida de adoração. O que muda guerra é uma vida de adoração. Às vezes nós estamos com tanto ativismo, com tanta coisa. A gente pega na Bíblia, não para ler e estudar, a gente pega para preparar uma palavra.
mas a gente não estuda. A gente pega a Bíblia, eu vou ter que dar uma palavra ali, então eu vou olhar isso aqui. Mas a Bíblia é para ser comida, digerida todos os dias. Nós só vamos ter poder para testemunhar, nós só vamos ter poder para pregar, nós só vamos ter poder para transformar as pessoas se o poder estiver dentro de nós. O Senhor disse: geração perversa, incrédula. Meu irmão, aqueles discípulos andavam com Jesus todos os dias. Todos os dias. E mesmo assim, um duvidou, um traiu e o outro negou. Numa igreja de 12 membros. Uma igreja de 12 membros. Um trai, um nega e um duvida. E olha que o pastor deles não era Arthur. O pastor deles era Jesus. Você já pensou nisso? A questão não é. A questão é profundidade. A questão é mergulhar na oração. Nós queremos os dons, mas não queremos relacionamento com Deus. Nós queremos os dons, mas não queremos gastar a hora de o joelho dobrado, de lágrima nos olhos, clamando o Senhor. Dizendo para Deus: contra ti somente pequei, me perdoa. Nós devemos estar prontos, irmãos, para receber primeiro de Deus, para depois ajudarmos os outros. Assim como os discípulos, podemos nos tornar tão preocupados com as nossas próprias ambições, distraídos pela correria da vida, que falhamos na ministração da palavra que o Senhor nos envia. O Senhor nos envia e diz: prega a palavra para os teus parentes, prega a palavra com os teus colegas de trabalho, prega a palavra com aqueles que andam com você, prega a palavra. Deixa eu te falar, tem pessoas que andam com você que não sabem que você é evangélico. Você é um agente secreto do reino de Deus. Ninguém sabe. Porque falta coragem e ousadia de orar, de pregar, de falar. Meus irmãos, precisamos estar atentos e sermos intencionalmente homens e mulheres que tenham desejo de cultivar uma vida, escuta, de oração. Uma vida de intimidade, uma vida de jejum. Deixa eu te falar, irmãos. Tem problema, só é vencido com jejum e oração. Não adianta gritar, dar ordem, não adianta decretar, eu decreto. A Bíblia diz que tem situações que só com jejum e oração. Mas, pastor, jejum dá trabalho, eu me sinto fraco. E você acha que a vida espiritual é uma brincadeira? É luta contra a carne. A minha carne quer ficar deitado, eu tenho que levantar. A minha carne quer que eu levante no domingo e volte para a cama. Eu tenho que estar aqui 7h30. A minha carne quer um monte de coisa. Mas eu preciso priorizar Deus. Amanhã, segunda-feira, a domingo, nós vamos começar a nossa semana de oração. Jejum, oração. Quais são os seus pedidos?
Durante essa semana toda, nós vamos estar aqui orando de 21 às 22 horas e no domingo de 8 às 9. Então, quais são os seus pedidos? Faça a sua lista. Nós vamos orar. Não se tem crescimento espiritual sem cultivar relacionamento com Deus, sem cultivar uma vida de oração, sem cultivar uma vida de jejum, sem cultivar uma vida de intimidade com Jesus. Intimidade com Jesus. Meus irmãos, e quando assim nós fazemos, temos intimidade com o Senhor, algumas coisas que eu quero ponderar com os irmãos, para cuidar das pessoas que Deus confia a cada um de nós, nós precisamos tomar algumas atitudes. E a primeira delas, a Bíblia diz, em Mateus 16, 24. Olha lá. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, muitas pessoas querem seguir a Jesus, porém, há uma maneira certa de fazermos isso. Tudo se inicia com um convite, tudo se inicia com a decisão. Eu quero, tomei a decisão, porém, a vida toda, ela precisa ser desenvolvida. Os irmãos que recebem dons do Senhor, têm desejo de tocar, eles podem tocar uma música, mas para eles crescerem e chegar a pajé, tem que estudar. Tem que estudar. Às vezes eu vejo, eu estou aqui, o Deidson chega, sobe aqui e fica tocando. Eu venho cá, eu estou estudando umas músicas. Meus irmãos, se ele precisa estudar, Jesus. Então a questão é que nós precisamos desenvolver os dons que Deus nos deu. Deus te dá um dom, eu vou usar. Não, tem que desenvolver, tem que orar, tem que buscar a revelação do Senhor. A Bíblia nos mostra que isso é feito quando nós tomamos a nossa cruz. Isso significa que eu e você precisamos estar dispostos a cumprir a vontade de Deus, independente do que está acontecendo na nossa vida. Eu preciso cultivar o meu relacionamento com o Senhor. Pastor, está tudo vindo de ponta cabeça. Deus é o livramento que você precisa. Meu querido, a verdade é que muitas vezes vamos passar por situações que nenhum de nós desejávamos. Nós temos que ter plena convicção de que Deus está conosco em todos os momentos. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Olhe para mim que agora você vai sair daqui com uma semente no coração. Existem momentos que Deus permite que venha a você para te aperfeiçoar, para você cumprir a vontade de Deus. Porque se Deus não permitir que venha esse tipo de problema a você, você não será aperfeiçoado. Você se acomodará com o que tem. Você vai se acomodar com aquilo que já conquistou. E quem nos faz orar mais são os problemas. Quem nos faz crescer são as lutas. Quem nos faz jejuar são as provas. Então, muitas vezes, Deus permite tudo isso para o nosso crescimento, para nós
nos aperfeiçoarmos diante do Senhor. Em Romanos capítulo 8, versículo 28. Talvez seja difícil para entendermos o porquê Deus permite que passemos por situações difíceis ou que nós enfrentemos gigantes. Mas eu quero te lembrar que quando passamos por situações difíceis ou quando nós enfrentamos gigantes, nós precisamos lembrar desse versículo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Irmão, quando você está em luta, você busca o Senhor, isso te dá crescimento espiritual. Você adora a Deus, a sua confiança não está em homens, a sua confiança está no Senhor. Nós fomos chamados por Deus, irmãos, para trabalhar. E fomos chamados também para Deus trabalhar no nosso coração. E o que Deus mais tem vontade, aqui, o que mais Deus tem vontade, não é que a gente rodopie, não é que a gente ande num pé só, nada disso. O que Deus mais tem vontade é que você entre no Santo dos Santos com frequência, para Ele falar com você. Deus quer ter intimidade com cada um de nós. Deus quer falar o seu coração. Conhecer os segredos de Deus. Quando nós conhecemos, a nossa vida muda. Quando nós conhecemos os segredos de Deus, todas as coisas do mundo, elas passam a ser complementos. Irmão, por mais que eu goste desse sapato, ele vai ficar aqui na terra. Não vai para o céu, não. Por mais que eu goste desse paletó, vai ficar aqui na terra. Não vai para o céu. O que vai para o céu é só você. E nós estamos 24 horas absolvidos em ter, em adquirir, em possuir. E a única coisa que nos leva para o céu está sendo deixada de lado, é relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus está sendo deixado de lado. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas tem tempo para tanta coisa. Tem tempo para tantas coisas. Eu quero ser usado por Deus. Pastor, eu quero ser usado por Deus. E aí eu pergunto, você já se preparou para ser usado por Deus? Preparou como? Jejum. Oração. Senão você vai chegar num lugar, vai pregar, e se manifestar um demônio. Você não tem que sair correndo atrás de um irmão ou de um pastor, não. A Bíblia vai te dar poder para você expulsar. Quem diz que você vai expulsar, não é em teu nome. Você vai expulsar no nome de quem está vivendo em você. É do nome de Jesus que os demônios saem. Quem tem poder é Jesus. Mas para isso, Jesus tem que habitar em nós. A nossa força tem que ter verdade naquilo que falamos. Você está disposto a seguir Jesus em todo o tempo, debaixo de qualquer situação? A segunda coisa que o Senhor nos pede, para que cada um de nós possa viver a vida que Deus nos confiou. E aí ele pede uma coisa que todo mundo aqui conhece. São duas coisas, eu vou ver como é que os irmãos estão aí. Tem duas coisas que o Jesus pede para a gente ser, para testemunhar dele. Quem lembra? Não, sal e luz.
Sal da terra e luz do mundo. Deixa eu contribuir com vocês. Mateus 5,13. Vós sois sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, quando a gente começa a analisar esse versículo, a gente tem vergonha de Deus. Nós fomos chamados para dar tempero ao mundo e mostrar ao mundo que a vida com Cristo é diferente. Mas ele disse, se você não consegue fazer isso, para nada mais se presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isso é pesado. Mas a gente não olha, o que é pesado da Bíblia, a gente não olha para não sofrer. E aí a gente não aprende. Querido, o sal, as irmãs e os homens que gostam de cozinha, o sal realça o sabor dos alimentos, realça o sabor dos temperos. Nos tempos antigos, além da utilidade, dessa utilidade de dar sabor, o sal também era utilizado para preservar os alimentos, pois sem o sal a comida se perderia. Então eles colocavam o sal na comida ou nas carnes para que elas pudessem ser mantidas. Ao afirmar que cada um de nós somos sal da terra, o Senhor Jesus estava dizendo que a igreja tem uma finalidade semelhante à do sal na terra. Realçar o caráter, os planos de Deus, preservar a cultura do reino em meio a esse mundo corrompido, degenerado pelo pecado. Nós somos chamados para mostrar ao mundo uma mensagem transformadora, uma mensagem que muda, uma mensagem que traz solução, um Deus que é presente, um Deus que não é ausente, um Deus que está ao nosso lado todo o tempo. O que Ele pede é que nós sejamos adoradores. Às vezes, eu convido alguém para vir à igreja e a pessoa diz, eu vou lá assistir um culto. Eu falei, então não vá. Mas por que, pastor? Eu gostaria que viesse para ser um adorador. Cada pessoa que entra aqui, se ele adorar o Senhor, a vida dele será diferente. Mas se vier assistir o culto, você vai entrar e vai voltar sem nenhuma diferença. Depois que apareceu o celular, as pessoas ficaram tão viciadas que vêm para a igreja e não conseguem se desligar. Por isso que não transforma, porque Deus está falando e Satanás está dizendo, olha outra coisa, eu não quero que você ouça isso, porque senão você vai mudar, e eu não quero que você mude. Nós precisamos ter cuidado com as sutilezas do diabo. Você não sabe quanto isso está acontecendo dentro da igreja, no meio da igreja. É irmãos que sentam do lado da gente, e o pastor está pregando, e começa a conversar. Pelo amor de Deus, vai conversar lá fora. Aqui dentro é lugar de adoração. Você está sentado ali assistindo o culto, senta... Vai, em nome de Jesus. E a hora que dá vontade, Senhor, graças a Deus, Deus não me dá esse poder, porque senão eu dizia, fica mudo. Você não sabe quanto atrapalha a gente. Passando desse momento, vamos voltar.
Meus irmãos, nós vivemos de forma inferior do que Deus planejou, não é porque Deus quer. Nós vivemos de forma inferior ao que Deus planejou, porque nós não temos relacionamento com Deus. A Bíblia toda diz: se buscar a minha face, se andar na minha presença, mal nenhum chegará à tua tenda. Se buscar a minha face, se andar na minha presença. Tantos irmãos estão passando lutas financeiras, porque não entenderam o princípio de fidelidade. Deus disse: eu vou suprir as tuas necessidades, mas faça prova de mim. Me mostre que você confia em mim. Um dia, estava ali na minha sala, um irmão entrou e disse: pastor, eu vou levar meu dízimo hoje no altar, mas vai fazer falta. Eu falei: não leve, não leve. Se o seu sentimento é esse, não venha ao altar. Altar é lugar de gente que entende o princípio de fidelidade. Deus tem me dado tanta coisa que a minha alegria em devolver algo para Ele é alegria. Aí eu vou levar, mas vai fazer falta. Não traga em nome de Jesus. Se precisar, Deus levanta uma mula lá fora e sustenta a igreja. Agora, trazer com o coração amarrado, não. Porque o seu dízimo e a sua oferta não compra a sua salvação, mas traz recompensas espirituais e financeiras sobre a sua vida. Meus irmãos, a evidência de que temos sido usados como agente de Deus é quando nós nos tornamos melhores. E quando nós nos tornamos melhor o ambiente em nossa volta, quando as pessoas que convivem conosco começam a melhorar. Quantas pessoas que dizem: eu mudei disso por sua causa. Eu mudei, eu pensava assim, mas por sua causa eu penso diferente. Eu fazia isso, mas por sua causa. Quantos irmãos no trabalho influenciam as pessoas de uma maneira tão séria, que ouvem isso? A sua vida aqui foi algo tão forte que mudou a minha vida. Então, quando é que nós sabemos que estamos sendo sal da terra? Quando as pessoas que estão ao nosso redor, elas são transformadas. Elas mudam a sua história. Precisamos ir ao nosso Deus e permitir que Ele ajuste a nossa vida. E permitir que Ele trabalhe em nossa vida. A sua maneira de viver tem realçado e preservado a cultura do reino de Deus aqui na terra. Irmãos, me perguntam sempre: isso é pecado? Isso é pecado? Isso é pecado? Eu sempre digo: nada é pecado. Mas a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Para um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é que é proibido ele fazer nada, mas não convém a quem é sal da terra e luz do mundo fazer isso que está sendo perguntado. Então é uma questão de inteligência, é uma questão de opção. Nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Toda decisão que nós tomamos tem consequência para o bem ou para o mal. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer: eu fiz isso, mas não sabia. Não existe isso. Toda atitude tem consequência. Então existem coisas. Tem muitas pessoas que perguntam: pastor, a igreja, vocês proíbem
coisas? Não. Mas para ser um servo de Deus, tem protocolos que não podem ser quebrados. Tem princípios que não podem ser quebrados. Eu posso mexer em umas paredes que tem lá em cima, mas não posso tirar essas colunas. Se eu tirar essas colunas, a parte de cima cai. Princípios são colunas que não se negocia na igreja. A igreja tem protocolos, princípios. Você não é obrigado a ser membro, mas se quiser ser, tem um protocolo de comportamento, tem um protocolo de aliança, tem um protocolo de ministério, tem um protocolo de serviço, de trabalho. Então nós precisamos parar com essa história de proibição. Não é proibido. A decisão é nossa. Eu quero ser bênção ou eu quero continuar na mesmice, na mesma vidinha mequetrefe. Vamos lá. Falei do sal, agora da luz. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse texto, o pessoal muda e diz que a salvação é por obras. Não. Quem é salvo, pratica boas obras. E o mundo, vendo as boas obras que eles praticam, eles vêm e perguntam: por que você está fazendo isso? Porque Jesus habita em mim. Eu fui perdoado pelo Senhor. Eu tenho Jesus no meu coração. Então não é obra de salvação, é obra de consequência. É consequência da minha atitude, consequência do meu comportamento, é consequência da minha vida com Deus. Deixa eu lhe falar. A luz viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros. De forma metafórica, podemos dizer que proporcionalmente, essa é a velocidade em que a escuridão espiritual desaparece quando a luz de Cristo chega. Então, quando você chega num lugar, todo aquele lugar precisa ser transformado. Quando você chega no meio de pessoas, aquele ambiente precisa ser transformado, porque a luz chegou. O brilho da glória de Deus chegou. Se as pessoas sabem quem é você, não vem fazer uma proposta desonesta para fazer, porque sabe que você nunca aceitará, porque você tem a força da palavra no seu coração. O apóstolo Paulo já havia questionado a igreja de Corinto sobre isso. E ele diz em 2 Coríntios 6:1, 6:14, parte B, que comunhão pode ter entre luz e trevas? Qual é a comunhão que pode ter entre luz e trevas? Nenhuma. O mundo em que nós vivemos, irmãos, está cada vez mais mergulhados em trevas. E esse é o resultado natural de se viver longe de Deus. Por isso, o que eu vou falar aqui agora é muito sério. As igrejas não conseguem ser mais sal e luz. E aí, copiam as estratégias do mundo para dentro da igreja, para atrair o mundo. Se precisar de alguém vir aqui,
ser atraído para vir aqui e tiver que pintar a parede de preto, vai ficar lá no mundo. Porque boate por boate eles têm lá. As pessoas, quando saem do mundo, eles querem procurar algo diferente. Eles querem procurar transformação, palavra. Não algo que o mundo já tem, que o mundo já oferece. Mas nós estamos vivendo num mundo de inversão de valores. Nós estamos vivendo num mundo que está invertendo todos os valores. A igreja foi colocada na terra para ser sal, para ser luz. E aí a igreja não tem esse poder. E aí o que é que ela faz? Ela fica igual, para atrair. E aí as pessoas vêm, a igreja lota, mas não são transformadas, não são mudadas, o evangelho não está nelas, não tem a glória de Deus, porque eles não foram transformados. Igreja é para transformação. Crente, o lugar que ele chega, ele precisa transformar. Nós precisamos ser luz, nós precisamos ser sal, espalhar a palavra, mas não espalhar a palavra de uma forma qualquer. A Bíblia diz que nós precisamos espalhar a palavra, cheios do Espírito Santo. E eu quero encerrar, os irmãos podem vir. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Olhe para esse versículo, por favor. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmão, para sermos aquilo que o Senhor deseja que sejamos, é necessário renunciar à nossa vontade e permitir que Deus viva em nós. Eu queria que vocês guardassem essa palavra final. Ser sal e ser luz não é resultado das nossas próprias forças, mas é fruto da nossa escolha de permanecer na presença de Deus e permitir que Deus faça em nós e por meio de nós o que apenas Ele pode fazer. Eu vou repetir. Eu quero que os irmãos escutem bem isso aqui. Ser sal e ser luz não é resultado da nossa própria força, mas é fruto das nossas escolhas de permanecer na presença de Deus e permitir que Ele faça em nós e por meio de nós o que somente Ele pode fazer. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé.